Fala galera do Instagram do Futebolês, a gente chega aqui nessa manhã de quarta-feira, dia 17, foi o dia que o Ceará já está pensando, planejando aí em 2021, na temporada 2021, claro. Perdeu a sua última partida, perdeu as ambições ali de lutar pela Libertadores, agora tem que manter a sua permanência ali na zona da Sul-Americana. Assim o Ceará começa a se movimentar para o ano que vem. Eu vou conversar com o Danilo Queiroz, a gente vai bater um papo aqui sobre os anúncios que o Ceará está fazendo, aí vai fazer no dia de hoje, para a temporada de 2021, os novos reforços, quem está chegando para reforçar o Alvinegro. Vou esperar o Danilão entrar aqui para a gente poder bater esse papo, conversar com ele. Já vai conversar aí sobre os reforços que o Ceará vai anunciar hoje, nessa quarta-feira. 166 pessoas, seja bem-vindo, muito bom dia. Fala, Danilão. Fala, Renato, tudo bem? Só Tudo ajustando bem. Aqui, Renato, para que eu possa sair todinho. Peraí. Tá, beleza, tá perfeito, seu som tá excelente aqui para mim. Acho que para a galera também aí. Vamos bater esse papo, eu vou aproveitar e ajustar o meu também aqui, ó. Pronto, filé. Importante. Tá me ouvindo importante. bem, Danilão? Tô te ouvindo de forma excelente, Renato. Show. Som Danilão, tá muito ótimo. bom dia, né? Para nós aí dia nessa pra você quarta-feira. Ceará Verdade. anunciando. Quarta-feira de muitas novidades, né, Renato? Isso, o Ceará anunciando algumas contratações aí nesse dia, já foram confirmadas pelo clube duas contratações, o Jael, atacante, logo mais cedo, e em seguida o Marlon, mas a gente já tem informações de que o Ceará, né, já temos até postagem no nosso Instagram de que o Ceará vai anunciar outros nomes, Danilão. É verdade. Renato, esses dois, é bom que se diga, o Jael e o Marlon, já confirmados pelo Futebolês anteriormente, né? Perfeito. O Marlon num furo de reportagem do Futebolês e o Jael já era muito especulado e no dia em que houve o acerto mesmo com o Ceará, o Futebolês também confirmou. Além deles, o Futebolês também confirmou com exclusividade a contratação do Jordan, né? O zagueiro, jogador que jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, a Série B do Campeonato Brasileiro, foi até escolhido como um dos melhores sub-23 da Série B do Brasileiro. O Ceará foi lá e conseguiu esse atleta por empréstimo. Então esses três não são novidades para quem acompanha o Futebolês, né? Os três jogadores já estavam confirmados. As novidades, e aí não são novidades 100%, porque nomes muito especulados, mas você sabe que tem 10, 15 nomes especulados, né? Sim. E esses dois foram contratados. O goleiro João Ricardo... Danilo, Pois o pessoal está até comentando aqui já que o Jordan também foi anunciado. A gente estava aqui se arrumando para fazer a live. Sim, aí... o Jordan foi anunciado. Eu tô vendo aqui. Ele foi anunciado. Perfeito, sim. Só para confirmar. Pois aí. E confirmando o que a gente estava dizendo, Isso, né? perfeito. O Futebolês já tinha batido essa informação e foi com exclusividade, né? Do Jordan e do Marlon, certamente nós fomos os primeiros a falar sobre isso. Do Jael teve essa questão, né? De que o Jael já era muita especulação e tal, mas como a gente conversou aqui, especulações são coisas que não faltam em relação a contratações. Agora, duas confirmações de jogadores também muito especulados que devem ser feitas hoje. Não sei se será para fazer tudo hoje, mas se ele puder, se ele quiser, ele pode fazer, porque os procuradores dos atletas já estão confirmando. São as contratações do goleiro João Ricardo e do volante William Oliveira, dois jogadores que vêm da Chapecoense, né? Com a parte dos atletas já está tudo confirmado, Renato. Os dois jogadores são atletas do Ceará. O torcedor pode se perguntar, mas o futebolista também falou do Ione Gonzalez, né? E o Ione está acertado com o Ceará. O que a gente falou era do acerto, a cessão dos direitos federativos por empréstimo lá do Benfica, que é o clube que é detentor dos seus direitos federativos, já foi feito, já foi tudo feito. Por que o Ceará não deve fazer esse anúncio nas próximas horas? Porque, como a gente conhece o jeito de trabalhar da direção do Ceará, principalmente do presidente, do Robinson, ele só anuncia quando o contrato está em mãos, já para ser dada entrada. Por que o Ceará disparou esses anúncios hoje? O Marlon já saiu no bid, você sabe, né? Mas aí o Ceará já sabia, a gente já tinha batido já há mais de um mês, ainda era dezembro quando a gente confirmou. O Marlon até estava treinando no Fortaleza, você lembra? Isso, quando houve perfeito. a confirmação. Então o Ceará deixou que saísse no bid primeiro, né? Esses outros nomes, Renato e amigos do Futebolês, vão sair no bid nas próximas horas. Então o Ceará resolveu fazer esses anúncios. Isso eu tenho informação dos procuradores dos atletas.
o Ceará, das assessorias dos jogadores, né? Porque alguns procuradores não conversei, mas eles têm assessorias de imprensa também. Então, esses nomes vão sair no bid. Os jogadores assinaram seus contratos. Os contratos estão com o departamento de futebol do Ceará. Então, nas próximas horas, isso é tudo online hoje em dia, o Ceará deve dar a entrada online, aguarda aquele período da CBF, uma checagem com a federação de origem, a transferência, e aí eles vão sair no bid. Então, para não correr o risco de sair no boletim informativo diário da CBF, antes do anúncio oficial, o Ceará vai fazendo esses anúncios, porque a ideia do clube era até deixar que o Campeonato Brasileiro terminasse para que os anúncios pudessem acontecer. Mas não tem como segurar, porque os jogadores já vão treinar no clube, já vão ser vistos, você sabe que sempre tem as selfies, né? Então, é essa a questão. Então, vamos confirmando, né? O Jael já foi o primeiro confirmado do dia, o atacante, o Marlon e o Jordan foram na sequência, e a gente não sabe, porque é uma coisa do clube, se ele vai anunciar hoje, mas João Ricardo e o William Oliveira já estão com seus contratos assinados. Então, os anúncios podem acontecer. Pode ser que o que a gente está fazendo agora, Renato, incida que o Ceará anuncie logo. Mas o Ceará sabe que a qualquer momento os nomes saem no bid, então não tem como segurar essa informação, e deve ir fazer o anúncio também desses jogadores. E como o torcedor é louco por gols, né? Sim. E ele pode trazer isso para o Ceará, embora nas últimas temporadas não tenha ido bem. Como é que você observa essa contratação? O Jael, né? O Jael é um atacante de área, aquele camisa 9 de origem, de fazer gol, né? Tem uma expectativa muito grande em cima dessa posição no Ceará. Você acompanha o Ceará, né, Danilo, há muito tempo, sabe disso, como a torcida do Ceará tem essa carência, e parece que em muitos momentos o Ceará não tem um nome ali de peso para essa posição. A gente lembra do Sérgio Alves, a gente lembra do Mota nas últimas décadas, a gente lembra do Magno Alves, lembra do Arthur recentemente, um garoto aí das categorias de base. Mas quantos outros já não passaram com a camisa do Ceará que não deram certo, né? Roger, o próprio Rodrigão esse ano foi um nome que chegou também com muita expectativa do Santos, uma boa passagem pelo Bahia. Nomes de peso muitas vezes que o Ceará trouxe e que acabaram não dando certo. Lembro do Júnior Pipoca, quando veio, fez uma excelente temporada no Vitória, chegou no Ceará, também não foi bem. Ou seja, se a gente for parar aqui para listar quantos camisas 9 já passaram por aqui e não deram certo, são inúmeros. Então o Jael acaba sendo esse nome que o Ceará busca no mercado, né? Estava no futebol japonês, não fez tantos gols, né? O que preocupa um pouco ali em termos de estatística, mas é um jogador que foi muito bem no Grêmio, tem boa passagem pelo Joinville, oscilou em algumas outras equipes. Se tiver bem fisicamente, Danilo, eu acredito que vai ajudar muito. Por quê? Pelo estilo de jogo do Ceará. É um estilo de jogo com velocidade, ultrapassagem de lateral, jogadores de canto com muita habilidade que podem abastecer. O Ceará não tem sido uma equipe que cria tantas oportunidades, mas a gente vê aí, por exemplo, o Kleber fazendo gols, né, esse ano, já tem alguns gols na competição. Então é um nome importante, a gente tem que só saber como é que vai ser isso, do papel para o campo, né? Essa é a grande expectativa do torcedor alvinegro. O que você pensa da contratação do Jordan, né? Eu saltei aqui o Marlon, mas se você quiser falar sobre ele também, porque o Marlon é um cara extremamente conhecido, né? Mas acho que valia a pena falar, Renato, porque o torcedor pensa, contratou um jogador de um time de Série A, que Fortaleza está na Série A do Brasileiro nas 2 últimas temporadas, né? Deve até confirmar sua participação para a 3ª temporada, está muito perto disso, que sempre jogou, mas que nunca foi titular. Por que o Ceará contratar um jogador assim, né? E aí passa para o Jordan, que eu acho que é mais difícil de a gente falar, porque ele jogou sim a Série B, mas eu percebo que por conta do seu time ter sido rebaixado, fica sempre talvez um pré-conceito, né? Você não viu jogos da equipe, eu até vi uns 2 jogos, mas confesso que não, o Ceará na época acho que nem estava tentando o jogador, então não foquei muito nesse atleta, só lembrei do nome. Né? Meu pai é um cara que gosta de assistir todos os jogos, então eu chego na casa aqui do meu pai, que é meu vizinho, e ele está assistindo os jogos o tempo todo. Então eu acabei assistindo alguns jogos do Botafogo, mas não foquei muito, porque não era um jogador que estava ali. Acho que você também não tem como ter focado, não dá para o cara adivinhar, né? Só se a gente for assistir alguma reprise. O que você pode falar desses dois, Marlon e Jordan? São 2 contratações, na verdade eu vou começar pelo Marlon, né, seguindo a ordem da sua pergunta. Aliás, começando pelo Jordan, né, seguindo a ordem da sua pergunta.
O Jordan, a gente tem que entender o seguinte, né? Pelo menos eu observo dessa forma. O Ceará e o Fortaleza também, as duas equipes cearenses que estão na Série A, são duas equipes que precisam ser muito cirúrgicas nas contratações. O Ceará claramente está buscando, Danilo, em 2021, fazer contratações mais pontuais, de jogadores que cheguem para vestir a camisa, de ser titular, de assumir a responsabilidade. A gente já falou do Jael, tem o Ione Gonzalez, né, jogadores que certamente vêm para ser titular, para resolverem um problema que o Ceará tem tido nos últimos anos. Em compensação, ao mesmo tempo, as equipes elas precisam compor o seu elenco com jogadores que caibam dentro do orçamento. A gente sabe que são grandes investimentos e que muitas vezes nem sempre dão retorno. E aí os clubes precisam fazer esse meio de campo aí para trazer jogadores que componham esse elenco e que não onerem tanto a folha salarial. Então, são oportunidades de mercado, é assim que normalmente os dirigentes chamam. A gente viu uma oportunidade de mercado. O Jordan é um jogador novo, 21 anos, é um zagueiro que já está em atividade, não é alguém que vai começar a jogar, é um cara que já estava disputando uma competição, foi observado, tem valências importantes e que vem para compor o elenco. Vem para ser talvez o terceiro zagueiro, o quarto zagueiro, mas vai estar ali no elenco. Talvez o Ceará, Danilo, a gente sabe muito bem, olhe para o seu elenco hoje e veja, por exemplo, o Eduardo Brock como quarto zagueiro. O Eduardo que já tem mais de 29 para 30 anos. E que saiu ontem, né? E que já saiu, vai para o Cruzeiro, mas eu quero dizer assim, o Ceará está investindo talvez num garoto mais novo para ficar no banco, dele, né? Para ser um substituto do Brock, para ganhar experiência e mais do que isso, como diz o nosso querido amigo Caio Costa, numa possível venda futura. O Ceará trazer um jogador de 21 anos, ele está pensando o seguinte, é uma aposta que não é tão cara e que ele pode se destacar e por qualquer valor que a gente venda posteriormente, o Ceará vai ter lucro. E aí eu passo a falar do Marlon. O Ceará trouxe do Sampaio Corrêa Luiz Otávio, o Ceará trouxe do Sampaio Corrêa o Fernando Sobral, o Ceará trouxe outros jogadores assim com essa característica e que ele pode ter um lucro, Danilo, absurdo. O Fernando Sobral, numa possível venda, o Ceará vai ter lucro sem ter gasto muito dinheiro para trazer. O Kleber, por exemplo, é outro jogador que veio do Campeonato Cearense, que também, qualquer venda que o Ceará fizer, será um lucro muito grande. Então, são escolhas, são opções que o Ceará tem feito e que podem dar, a longo prazo, um retorno, inclusive financeiro, e torcendo, claro, para ter retorno técnico também dentro do campo. Então, o torcedor tem que entender, o Ceará vai contratar jogadores para chegar e ser titular e vai contratar jogadores para compor o elenco. O Marlon é um deles. É um jogador operário, assim como o Fernando Sobral, que joga em mais de uma posição, versátil, obediente taticamente. Todo treinador gosta de jogadores assim. Por mais que critiquem a parte técnica do Marlon, a gente não pode aqui desconsiderar a utilidade que ele tem dentro do elenco. Concordo com você, você tem toda a razão. Agora, a gente tem para conversar ainda sobre o João Ricardo e o volante William Oliveira da Chape. Esses acho que dá para a gente ter uma base melhor, principalmente o João Ricardo, né? Porque o João, acho que em outros momentos eu lembro que o nome dele foi lembrado no Ceará, estava numa situação bem mais difícil de sair, né? De vir para a equipe do Ceará, porque tinha contrato com o América Mineiro na época, contrato longo, o América realmente prende bastante o jogador, é um time que não tem dificuldades, ou não teve nos últimos tempos, né? Porque anteriormente sim, mas nos últimos tempos não teve dificuldade de pagamento em dia, então é difícil você tirar um cara que não está recebendo em dia, aliás, que está recebendo em dia, que tem multa alta, mas ele já esteve ali nos planos do Ceará. E o Ceará vai colocando ali, esperando, né? Um futuro, um momento, uma possibilidade, e é isso que surge agora, né? Como é que você vê a contratação desse goleiro? Eu até andei pesquisando, Danilo, conversei com vários amigos, inclusive de Chapecó, você também tem contatos lá, conversei com alguns amigos aqui do próprio Nordeste também, e a gente busca informações para a gente, né, às vezes a gente olha e tem uma visão muito superficial. A minha impressão inicial era que o João Ricardo vinha para competir com o Richard, né, o Richard fazendo uma boa temporada, mas todos os feedbacks que eu recebi de todas as pessoas que trabalham com futebol foram unânimes. O João Ricardo vai para ser o goleiro titular do Ceará. O João Ricardo chega com a grife de estar entre os melhores goleiros do país. E eu achava isso, mas eu fiquei com receio de ter uma opinião muito, de superestimar o jogador. E como eu comecei falando na live anterior,
O João Ricardo já fez uma boa campanha pelo América Mineiro, fez uma grande Série B pela Chapecoense. Então, é um goleiro que foi, inclusive, sondado por outros clubes do país e que o Ceará vai cirurgicamente no mercado trazer, já que o Fernando Praz, né, Danilo, muito provavelmente não vai ficar, né, vai encerrar sua carreira, deixa a equipe do Ceará e o Ceará traz a altura e eu diria até mais, traz um goleiro que está acima hoje do Fernando, também do Richard. É um goleiro que vem para vestir a camisa do Ceará para honrar a tradição do Ceará ter grandes goleiros aí na sua história. O Richard faz uma boa temporada. A gente sabe que num elenco competitivo como esse é importante demais ter uma sombra. Você já imaginou, Danilo, se o Richard não está bem e o Fernando Praz, né? Fernando Praz oscilando, o Richard não está bem, quem que o Ceará ia colocar, né? Ia ter que recorrer ao Diogo também, que também é um bom goleiro, está indo para o CRB. Mas a nível Série A é importante demais você ter duas opções ali. O Richard vai estar muito bem acompanhado do João. Falando do William, né, que é o outro nome também que o Ceará vai anunciar, a gente já falou aqui, é um volante que é um volante moderno, um volante que participa bastante do jogo, tem bons números defensivos, participa também da criação na ofensiva da equipe. Mas eu fico mais empolgado em relação ao William, porque é um jogador que ele é muito mais maduro do que o Charles no aspecto do jogo em si. Um jogador moderno que participa bastante da criação, um jogador que vem com mais maturidade, com mais bagagem, com mais rodagem. É um jogador que eu acredito muito que vai ajudar a equipe do Ceará, assim como foi a chegada do Fabinho quando ele chegou aqui ao Ceará. E o Ceará se garante também, é bom que se diga, porque pode perder o Fernando Sobral já nesse início de temporada, né? Houve algumas propostas, o clube achou que não valeria a pena, porque o Guto deixou claro, Sobral é importantíssimo para o Ceará. O Ceará no meio do Campeonato Brasileiro, precisando de uma boa pontuação, o Ceará ainda tem aspirações de Sul-Americana, então está muito próximo, na verdade, disso. Então o clube não queria fazer a venda do Fernando Sobral. O valor não era ruim. O valor é considerado muito bom. É importante dizer que o Fernando Sobral ainda tem um percentual do Sampaio Correia e tem um percentual negociado do Sampaio com o próprio atleta. Então ele não é todo, ele não é 100% do Ceará. Foi um dos poucos acordos que o Ceará teve que barganhar para trazer o Fernando Sobral, porque na época o Sampaio tinha outras propostas para o Fernando Sobral. Então o Ceará barganhou para ficar com o direito federativo do jogador, que é a inscrição, e quem tem o direito federativo acaba tendo a condição de definir se vende ou não, porque é ele que vai, no final das contas, assinar para a transferência federativa, mas em relação a direitos econômicos, há uma divisão do Ceará com o Sampaio e um percentual do próprio atleta. Então, deve acontecer essa negociação. Para o Ceará não era rentável, não era boa, o Ceará deu uma segurada. Agora ampliou o vínculo para 2023, muito com o interesse de que aumentasse a multa e aí quem vier não vai chegar lá e pagar, vai ter que fazer uma negociação. Então, acho que essa contratação do William tem tudo a ver com isso aí. Em relação às informações, porque aos poucos as informações vão chegando, né? O Jael até me surpreende um pouco, eu não sei se é você. O contrato do Jael é até 2022. Né? Isso, não até o final de 2022. Não é somente para 2021. Até 10 de dezembro de 2022, o contrato do Jael com o Ceará. Mas aí tem algumas cláusulas de que ele precisa jogar X partidas na temporada. Há alguns tipos de cláusulas para que o Ceará se garanta, não tenha a obrigação de manter um contrato com um jogador que, por exemplo, não participar de jogos com constância. Muitos torcedores chamaram a atenção de algumas informações que o Jael teria se apresentado acima do peso, fora de forma, e eu conversei com pessoas do clube, elas são muito reservadas, não querem falar sobre isso, mas conversei com pessoas de clubes por onde Jael passou, basicamente do Bahia, até uma pessoa que não está mais no Bahia, mas que esteve na época do Jael, e uma outra pessoa no Grêmio, que está no Grêmio, inclusive, e agora que esteve na época do Jael. Eles me disseram que sempre pós-férias o Jael se apresentou acima do peso, mas que ele tinha uma característica muito boa, de que rapidamente ele volta ao seu peso comum, ao seu peso normal. Então, o que eles disseram é o seguinte, a princípio não tem preocupação não, porque ele sempre se apresentou
um pouco acima do seu peso. Então, essa é uma informação positiva em relação a ele. Parece que deu uma queda, mas você me ouve de novo, Renato? Me ouve novamente, Renato? Para mim parou. Oi, Renato. Aqui. Me ouve novamente? Porque eu te ouço bem. Voltou a me ouvir? Voltou a me ouvir, Renato? A gente tá com um probleminha, galera. Essa questão de internet no país é terrível, né? Mas eu tô ouvindo e tô me ouvindo aqui no ar. Então, por um outro aplicativo, na verdade, um outro dispositivo ligado ao Instagram, eu estou me ouvindo aqui no ar. Então, vamos conversar. O problema é que a nossa live é feita a partir do futebolês lá no sistema Jangadeiro. Então, se houver um rompimento lá, vocês param de me ouvir aqui. Mas, a princípio, essa é a questão. Vou tentar dar a segunda informação. Qualquer coisa, vocês me dizem se não estou ouvindo mais. Danilão, estou te ouvindo, certo? Pode falar à vontade aí. Eu tô, mais, tô por favor, me digam. O zagueiro Jordan foi emprestado. Pronto, você está me ouvindo de novo, né? Então, vamos lá. Isso, estou ouvindo. A outra informação, a gente já passou do Jael, né? Jael até 10 de dezembro de 2022. E agora a informação sobre o Jordan, sobre o zagueiro Jordan. Ele foi emprestado pelo Cianorte do Paraná até 31 de dezembro de 2021. Nesse empréstimo, o Ceará tem 20% de taxa de vitrine, se ele for vendido nesse período. Então, se os direitos econômicos dele forem vendidos durante a vigência do contrato até 31 de dezembro desse ano, o Ceará tem 20% desse valor. Mas o Ceará também tem, então, Danilo, a informação nova que eu estou acabando de receber, uma opção de compra, ou seja, a prioridade para compra é do Ceará. Vamos dizer, você lembra do caso Thiago Panhussá, né? Que teve a intenção de um clube do exterior de comprar os direitos dele. O Ceará foi e comprou. O Ceará tem a prioridade de compra. Se um outro clube tiver interesse, a prioridade, se o Ceará tiver também interesse de comprar os direitos econômicos do zagueiro Jordan. Não, do zagueiro Jordan não. Exatamente, do zagueiro Jordan, que é isso, ele mesmo. emprestado. O Ceará para os direitos dele. O torcedor vai dizer, mas o Jordan não é do Botafogo de Ribeirão Preto? Não, ele é do Cianorte do Paraná e estava emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o Ceará tem 20% dos direitos do jogador em caso de venda até o final do contrato e tem a opção de compra se ele preferir. Eu estou repetindo bastante, porque a live aqui está oscilando e eu não sei o que é que chega para quem está acompanhando no Instagram, o que é que não chega para quem está acompanhando no Instagram. Acho que vale a pena... Danilão, Renato, você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Então pronto, eu ouvi tudo que você falou do Jordan, inclusive ouvi também a parte do Jael. É aquilo que a gente conversou, né? O Ceará vai investindo no jogador, com o empréstimo, o Ceará não faz o vínculo com ele agora, tem uma temporada para fazer essa experiência. Caso dê certo, o Ceará tem a prioridade de comprar. E caso se valorize, acontece aí o que recentemente aconteceu no Fortaleza, né? O Yuri César foi vendido para um clube João Ricardo no Emirados Árabes, anunciado oficialmente. Assim. Exato, o João Ricardo anunciado, até o pessoal está participando aqui, o Xande Filho, o Luiz Fernando, todo mundo comentando. Show, valeu Danilão, um abraço, a gente se encontra 12h50 no Futebolês. Valeu, grande abraço.